Saudações a todos, eu sou o Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de evocação goetia e angélica. Aproveitar o nosso verão, né? Tá gostoso o dia. Cada estação do ano tem o seu porquê. A Terra gira ao redor do Sol, ela muda a inclinação e daí nós temos as 4 estações do ano, né? Inverno, primavera, verão, outono, começa tudo de novo. Agora nós estamos na época do verão. E para quem observa a natureza, para quem é espiritualista, né? Essa é a época onde nós nos alimentamos da luz do sol. Então é nessa época que nós recebemos o calor, a maior luz do sol, e a gente precisa acumular essa energia, porque senão no inverno tu vai passar frio. Basicamente isso. Aprendizado prático de xamanismo para vocês. Nós nos alimentamos do sol, nós viemos do sol. Toda a vida depende do sol. Então aprenda. Tá? Você que trabalha em magia, mesmo que seja magia prática, na espiritualidade, nós precisamos do sol. Porque essa agora é a época de maior calor, de mais luz. E essa luz nós aprendemos a trazer para dentro de nós também, nos alimentando para todas as outras fases. Depois vem o outono, a energia começa a baixar, e no inverno, o que você juntou, o que você economizou? Lembra do exemplo daquela velha história do conto infantil, né, da cigarra e da formiga. A cigarra cantava e a formiga, durante todo o verão, ela estava juntando comida para dentro do seu ninho, para quando chegasse os dias frios, não passar dificuldade. Então essa é a época que nós juntamos energia. E essa energia nós precisamos sempre. Eu já estou falando uma coisa mais espiritual, né? Então hoje quem está falando com vocês é o Guru Gilberto Trapazon, Swami Anand Prabhupada. Eu já comentei sobre nomes espirituais, eu sou o Swami Anand Prabhupada. Eu sou um espiritualista e isso faz parte da minha caminhada como um todo. Eu sou um mago, tudo aquilo. Eu tenho vários títulos, né? Mas para mim tudo é espiritual. Então hoje nós vamos continuar uma série que eu comecei alguns meses atrás, que é sobre vocação espiritual. E o assunto de hoje é o trabalho da magia, na magia e o desenvolvimento espiritual. E isso é necessário observar, porque as pessoas misturam muitas coisas, principalmente quem está começando, né? Eles não veem muita diferença entre fazer magia e o que é desenvolvimento espiritual. Basicamente, quando nós falamos em desenvolvimento espiritual, você vai pensar em oração, meditação, né? Participar de algum grupo de pessoas que praticam meditação, ou até uma igreja, uma religião. É a parte espiritual que tem a ver com o seu interior. A parte da magia, ela tem a ver com transformações no mundo externo. Então, trabalhar com essas mesmas energias para influenciar o mundo. E não é todo mundo que tem essa vocação, por isso o título dessa série, Vocação Espiritual. Nem todo mundo que pratica magia é realmente espiritualista. Não é. Tem muitas pessoas que fazem a prática, porque você consegue fazer magia sendo apenas prático. Faz isso, isso e isso, você acredita naquilo, você respeita as energias, sabe que elas existem, mas isso não tem nada a ver com desenvolvimento espiritual. O que é o desenvolvimento espiritual? Evolução. Então, a busca da espiritualidade, ela tem vários aspectos. O primeiro é você se conectar com o divino. Como é que você chama o divino? Pode ser Deus, pode ser a natureza,
A natureza é a manifestação do divino, o universo inteiro. Eu sou o que é chamado de universalista. Para mim, o universo todo, nosso sistema solar, a galáxia, todas as galáxias, todas as estrelas, são o todo. O Deus, a deusa, ou como quiser chamar, a energia divina. Então, para mim, Deus é o universo todo. Não importa que eu trabalhe com Adonai, com Jeová, com Yahvé, com Krishna, com Buda, que são manifestações do divino. E isso é uma coisa que nós vamos ter, cada um ter a sua opinião. Então, como espiritualista, para mim, todas as religiões, todas as práticas, elas de alguma maneira elas nos ajudam a nos conectar ao todo. Ao todo. E isso começa em algo que eu tenho falado tantas vezes. Conhecer a natureza. Conhecer a si próprio, o seu corpo, as suas emoções, os seus pensamentos. Todos esses são aspectos de manifestação do todo. Por isso que os grandes mestres, os grandes iluminados, como o Buda, Jesus, Mahavir, Krishna, eles falavam sobre a união com o divino, tornar-se um com Deus. Ou seja, deixar de ser apenas uma casca, um ego, e ser um com o universo. Passar a ser uma gota de água no oceano da existência. Então imaginamos que todo o universo é como o oceano e você se torna uma gota de água deste oceano universal e você tem consciência do oceano todo. Você não está limitado apenas ao lugar onde aquela gota d'água está. Não, aquela gota, ela não tem mais dimensão. É isso que significa iluminação. Quando você rompe todos esses limites corporais, mentais, espirituais, e você se une ao todo. É uma percepção de tudo ao mesmo tempo. Seja local, seja tempo, porque tempo também é uma percepção nossa. Passado, presente, futuro existem todos ao mesmo tempo. E as minhas cachorrinhas latindo pro cachorro do vizinho. Ai, pura ciumeira, pura ciumeira. Mas é aquela coisa dos cachorrinhos defender o território, né? Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa casa. É que o vizinho torce pro time do Internacional. Eu não curto futebol, né? Extraoficialmente eu sou gremista. E às vezes eu acho que meus cachorros também são gremistas. Mas se eles se encontram na rua, sem problema, sem problema. Tá? É uma coisa natural dos bichinhos. Então a nossa vida é uma busca constante de evolução. E na espiritualidade, o que nós buscamos? Nos elevarmos ao divino. Aqui na Terra, no plano humano, os primeiros níveis são o quê? Você descobrir que existe algo maior. Você perceber que a vida é sagrada. Quando você percebe e reconhece que toda vida é sagrada, você vai aprender com uma árvore, você vai aprender com uma folha de grama, a manifestação da vida, que se renova sempre. E você faz parte disso. Essa é a busca espiritual. Ai, vizinho, não viu o cachorrinho junto da cerca? Outro vizinho passando com outro cachorro, só que veio muito junto da cerca. Só que
Ele devia ter passado do outro lado da rua para não dar briga. Vem! Vem! Eu tenho que dar um alerta também, né? Tudo bem, mas faz parte da vida. Então, veja ali como elas estão defendendo o território delas. São animais ainda, mas já são animais sencientes. Todo mundo sabe que cachorro e gato já tem a inteligência de uma criança de 2, 3 anos. Tanto que vários países do mundo já reconhecem isso como lei. Os animais são seres sencientes. Eles entendem o sofrimento, eles entendem a alegria, eles têm memória, eles já têm um grau de inteligência, eles não são coisas. Eles já têm um nível de inteligência. Da mesma maneira, nós, seres humanos, nós não somos o suprassumo do universo, nós somos, talvez, apesar do que a gente vê por aí, né? Nós somos o nível mais elevado aqui do planeta Terra, né? É só olhar o que as pessoas fazem, destroem a natureza. As brigas por política, por religião, por dinheiro. Onde é que está a inteligência? Isso não é muito diferente de ser como um cachorro, que está defendendo o quintal, que tem a cerca. O universo delas aqui é a cerca. É o terreno que eles têm aqui é o mundo delas. O que está lá fora... E as pessoas também precisam aprender isso. E isso é o desenvolvimento espiritual. Você aprender que o universo é maior do que a sua própria vida, que a sua família, que a sua cidade, que o seu ponto de vista, a sua opinião política. Isso tudo, é ilusão da mente. Você pensa que está no controle, mas na verdade você está agindo apenas mecanicamente em relação ao ambiente. É só isso que a maioria das pessoas fazem. Elas buscam ter o seu trabalho, a sua família, vão ter filhos, né? Talvez criem algum trabalho, alguma obra, uma empresa, alguma coisa, e depois a vida termina. E seguem os próximos. Isso é vida mecânica. A busca da espiritualidade é justamente você fazer isso com uma consciência maior do porquê você está fazendo isso. Eu planto árvores. E eu não sei se eu vou comer as frutas dessas árvores. Quanta coisa que eu já plantei aí. Não sei se eu vou comer e quantas eu sei, realmente. Que eu plantei sabendo que eu ia me mudar daquela cidade, daquela casa, mas eu deixei árvores plantadas, frutas para outras pessoas colherem que vieram depois. Se ninguém plantar, o que você vai comer? Tem uma frase dessas populares aí, né? O senhor lá plantando tâmaras. A tâmara demora 80, 90, 100 anos para começar a produzir frutos. Se eu plantar uma tâmara agora, eu com certeza não vou comer. Vai comer quem tiver daqui a 80, 100 anos. 2 gerações, 3 gerações depois. Mas elas só vão ter tâmaras para comer se alguém plantar. Então tem coisas que nós fazemos pensando no futuro. Eu não estou esperando resultados imediatos, eu estou plantando. Por quê? Porque é necessário. Se hoje eu colho certas coisas, é porque alguém no passado plantou essas árvores. Muito do conhecimento, da sabedoria que nós temos, vem dos antigos, já prevendo que no futuro alguém ia precisar disso. Então o imediatismo, ele tem mais a ver com a magia prática. Magia prática é fazer algo já buscando resultados imediatos. A busca espiritual, o desenvolvimento espiritual, é para o infinito. Porque nós buscamos nos elevar, nos tornar, quem sabe um dia um com Deus, chegar ao estado de Buda,
que se tornou um com o universo. Isso é vida eterna. Libertar-se da roda da vida. Libertar-se da roda de nascimento, morte, nascimento, vida e morte, né? E encarnar de novo e começar tudo de novo. Vidas e vidas e vidas e vidas. Várias e várias reencarnações de aprendizado, até que um dia a pessoa consegue chegar a um estado de libertação, de união com o todo e se liberta do corpo, se liberta da mente, se liberta do tempo e do próprio espaço. Porque tudo isso são manifestações físicas. E através da magia nós também podemos ter esse aprendizado. Então, repetindo o que eu falei antes, nem todo mundo que pratica a magia é espiritualizado. Pelo contrário, eu conheço muitas pessoas que têm poder na magia, fazem, acontece, mexem com espíritos e tal, mas elas estão mexendo com o quê? Com este mundo aqui, as energias deste mundo. É uma coisa prática. Apenas prática. Exclusivamente pela prática você consegue resultados práticos. É o que nós chamamos de taumaturgia e teuturgia. Eu já tenho um diagrama que eu vou colocar de novo aí. Tem um artigo, tem vídeo que eu já fiz falando disso. Teurgia é a busca da conexão com o divino. Taumaturgia é a magia prática, trabalhar com um método prático. Tu sabe que tu mexe com isso, com aquilo, vai ter um resultado prático. Magia prática é isso. Resultado. Buscar resultado. Ponto. Teurgia é a busca da elevação com a meta de se unir ao divino. E dessa maneira também se conseguem resultados. Na verdade, ambos os métodos ambos os caminhos vão trazer resultados práticos na magia. Tá? Que a maioria das pessoas, quando procuram magia, elas estão pensando justamente em resultado prático. O que a maioria das pessoas buscam? Dinheiro, ou trabalho, né? Amor ou sexo, vingança. Vingança, né? Muita gente entra nisso por causa de vingança. E poder, domínio, força sobre os demais. Então, poder também pode se chamar autoridade. Né? Elas querem ter autoridade, querem ter poder. Essas são as 4 principais coisas que as pessoas buscam na magia. Só depois que vem a busca espiritual, tornar-se uma pessoa melhor, purificar a si mesmo, melhorar o seu corpo, saúde. Saúde vem em 5º, 6º lugar. Poucas pessoas buscam esse desenvolvimento pela saúde. E quando buscam, normalmente já é em caso de desespero. A pessoa já está doente. Ela tem problemas. Aí que ela lembra de Deus. Aí ela começa a até falar mal porque Deus, se existe, me deixou ficar doente. Mas tu nunca cuidou do teu corpo? O que você fez? Tantos casos, você vai ver pessoas que desenvolveram ao longo da vida doenças, começaram a ter problemas. Que tipo de vida que aquela pessoa teve? Tá? Tem casos que realmente já são casos de nascença, então é o que a gente chama de defeito genético. E não tem nada a ver com karma, com castigo das vidas anteriores, que no passado a pessoa era uma pessoa malvada e agora nasceu cheia de problemas. Não! Isso é bobagem. Maioria das vezes é um acidente genético mesmo. Puro acaso. Puro acaso. Eu acho que Deus está lá preocupado. É por acaso. Então aproveite e aprenda com isso. Tantas pessoas usam essa oportunidade para aprender a se desenvolver. Quantas pessoas eu conheço que têm problemas gravíssimos de saúde e que se tornaram altamente espiritualizadas sem jamais culpar o universo. Ela sabe que aquilo foi um acidente. Tu tá caminhando na rua, do nada, para tu dar um tropeção, caiu, quebrou o braço,
E aquele braço nunca mais ficou como era. Foi um acidente. Puro acidente. Nem tudo é planejado, nem tudo é castigo do universo, gente. É um simples acaso. Aconteceu. Pronto. Não é culpa de Deus, não é culpa do universo, não é porque você, na outra encarnação, você era uma pessoa malvada e agora vai pagar os seus pecados. Não, na maioria absoluta das vezes é um acidente. Pronto, aconteceu, azar. Continue, aceite a vida. E a espiritualidade te ajuda também a você ter o entendimento disso. Ninguém foi culpado. Essa é uma situação. Outra é quando existem realmente situações. Por exemplo, a pessoa teve uma vida toda desregrada, ela nunca quis aprender, não respeitava as demais pessoas, fez o que bem quis, está com cirrose do fígado, bebeu tudo que queria, fez farra até não querer mais, nunca cuidou do seu corpo, que é o mínimo que nós devemos fazer, cuidar do nosso corpo. Nunca cuidou, não fez nada. Tá? E eu não estou dizendo que eu seja algum grande exemplo, assim. Pelo contrário. Eu tenho uma vida bem normal, mas eu procuro dar um cuidado pro meu corpo aqui. Não sou nenhuma maravilha fisicamente, mas o mínimo, pelo menos, eu tenho que fazer, né? Tomar banho, se cuidar, dar um alimento que seja um pouco melhor, sem fanatismo. Tá? Eu não sou fanático. Mas tem pessoas que abusam do corpo e depois acontecem as doenças. Tantas das doenças que nós vemos por aí foi por abuso da pessoa. Ela nunca se preocupou em cuidar do próprio corpo. Isso é muito comum, isso é muito comum. A culpa não é de Deus, é a escolha da própria pessoa. Por acaso a pessoa nunca se interessou em se cuidar, achou que podia fazer e acontecer, não se protegeu, pronto. A doença vem. Porque o nosso corpo tem limites também. Então nós temos que aprender os nossos limites, o que nós podemos, o que não podemos fazer. Não tem magia que vai resolver certas coisas. Tá? Não tem um milagre mágico assim. Mas, continuando, a magia pode ajudar sim no trabalho espiritual. A magia não é só para buscar resultado prático. Eu quero uma magia porque eu quero um carro novo. Eu quero conseguir aquele emprego. Eu quero uma magia para trazer um ex na marra, para encontrar um novo amor. Eu quero uma magia para... Isso aí são resultados práticos. Pura taumaturgia, não tem nada de espiritual. Porém, a magia pode sim ser muito bem usada para desenvolvimento espiritual. Voltando, o que é desenvolvimento espiritual? Você se elevar, tornar-se uma pessoa melhor, começar a perceber o divino, aprender técnicas que lhe ajudem, por exemplo, técnicas de respiração, que a gente usa muito na meditação. Tem muitas maneiras de meditação, né? Por exemplo, respiração. Aprender a respirar. Só o trabalho de respiração, no caso da yoga, na yoga tem uma linha inteira chamada pranayama. Pranayama é o domínio do elemento ar, da respiração. Então, através dessas técnicas de respiração, você aprende a meditar, mas também fazer até transformações no seu corpo, na sua mente, no seu nível de consciência, apenas pela respiração. Tem técnicas de respiração, por exemplo, que algumas pessoas usam, terapeutas, cuidado, tá? Cuidado. Por exemplo, tem técnicas de respiração que te ajudam a entrar num nível diferente de consciência e trabalhar com vidas passadas. Mas tem uma técnica para isso. Tem muito picareta oferecendo por aí. Eles te botam lá basicamente aquela respiração, uma respiração pesada, assim, forte. Nem sempre dá certo, tá, gente? Tu simplesmente oxigena demais o cérebro e se tu botar muito oxigênio no cérebro, alguma coisa acontece ali. Nem sempre é uma experiência espiritual. Então, cuidado, não é todo mundo que sabe ou está capacitado para fazer isso.
Inclusive foi moda nos anos 90. Tinha um monte de gente oferecendo terapia de rebirthing, renascimento. Te botava deitado ali na esteira, lá na sala dele, e te mandava respirar de um determinado jeito, e a pessoa te induzia a ver o que tu quisesse ver. E aí tu achava que tinha visto vida passada, ou que tinha visto até teu nascimento de novo, e nem sempre era. Às vezes era só um delírio alucinógeno. Se você usar oxigênio demais, você pode ter a mesma experiência que um drogado usando LSD ou uma coisa dessas tem, apenas respirando. Trabalhos como a ayahuasca, que é muito interessante, eu só recomendo se e somente se for um grupo formal muito sério. Eu reconheço 2, a União do Vegetal e o Santo Daime, que tem filiais no Brasil inteiro. E eu sei que tem outros grupos aí, um e outro que eu conheço, assim, que não estão fazendo. Mas tem muita gente vendendo a ayahuasca como se fosse uma solução milagrosa para tudo. Não, isso é se drogar. Isso é se drogar. Então tem muita coisa, eu já fiz um vídeo aí critiquei mesmo, porque quem estava ali queria era fisgar cliente para vender sessão de ayahuasca. Então, seja terapia de renascimento, sessão de ayahuasca, Rolf, tem um monte de técnicas assim, orientais inclusive, que tem gente fazendo para ganhar dinheiro. E essas técnicas podem ser usadas para você ter uma experiência mística maravilhosa e você acha que teve uma coisa sensacional e na verdade, você foi enganado. Porque a mesma técnica que pode ajudar você a ter uma percepção maior, até uma experiência de êxtase divino, a mesma técnica, dependendo de quem está ali do teu lado te orientando, ela planta coisas aqui na tua orelha e você enxerga o que ela quer que você enxergue. Que é o mesmo caso da hipnose. Eu sou hipnólogo, eu tenho formação em hipnose. Eu parei de fazer, mas eu sei como é que se faz essas coisas. Eu também sou coordenador de grupos de meditação. É uma coisa que eu faço já há mais de 30 anos, gente. Eu sei o que eu já vi. Então não, por favor, quem está assistindo aí, eu não estou sugerindo que você vai procurar um grupo para isso, para aquilo, ou um terapeuta que ofereça tal serviço. Não, se informe, cuidado. Mas quem é sério, na parte séria, sim, realmente são técnicas muito importantes, muito interessantes, porque elas objetivam o autoconhecimento, primeiro de tudo. Conhece a ti mesmo. E a magia pode ajudar. Então vamos falar de espíritos da magia, já que o assunto do canal mesmo é Goethe, a magia angélica, mas outros demons e anjos também, né? Os anjos podem ajudar, sim, a ter demons da Goethe. Mas você precisa separar as coisas. Volta e meia aparece alguém, que demon que pode me ajudar a meditar melhor? Nenhum. Demon não faz isso. Na verdade, demon ele pode até influenciar a tua mente, só que pode esculhambar com a tua cabeça. Ele não é a criatura mais adequada para isso. Mas eles podem ajudar, sim, a que tu encontre alguém que te ensine. Então, uma coisa que eu estou sempre falando, pedir que eles ajudem a ter a sabedoria naquela área. Eles podem trazer conhecimento, sabedoria, e aí você usar bem essa sabedoria e descobrir como fazer tal coisa. Anjos já são mais com a parte da união com Deus, né? São a parte mais suave, mais delicada. Eles não vão entrar, anjo não vai entrar na tua cabeça. Demon entra. Demon entra na tua cabeça e pode fazer um nó. Anjo, ele vai te acender a luz para que você enxergue. É isso que eles fazem. E aí eles podem te ajudar a perceber que áreas da tua vida tu precisa melhorar. Então vamos pegar na magia planetária e angélica, a mais básica, né? Os 7 planetas da semana. Júpiter, Saturno, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus. Cada um deles pode te ensinar a conhecer melhor outras esferas da tua
existência e do universo. Micael, arcanjo do Sol, ele vai te ajudar a conhecer o que é o poder do Sol. Rafael, arcanjo de Mercúrio, mas também do Sol. Ele te mostra o conhecimento que é trazido pela luz do Sol, aí filtrado para que você entenda. Por isso que Rafael tem a ver com aprendizado. Porque se tu olhar diretamente para o Sol, você queima os olhos, você fica cego. Por isso que a gente trabalha com Mercúrio. Mercúrio reflete, é como se fosse um espelho, um filtro para a luz do Sol. É o planeta mais perto do Sol. É ele quem recebe a energia maciça do Sol, filtra, e aí você recebe aquela energia sem ficar cego. E cada uma das outras esferas planetárias vai te ajudar a um conhecimento interno seu. Tornar-se senhor do seu mundo, que é a esfera de Júpiter. Eu já fiz 2 vídeos a respeito. Aprender a ser senhor da sua vida. Porque a vida espiritual ela não é apenas ir ao divino. Você precisa entender a sua vida aqui. E ela começa como? No teu corpo. Conhecer o teu corpo. Conhecer a tua respiração. Aprender a alimentação do teu corpo. Como o teu corpo se alimenta. Os teus hormônios, como funcionam, as tuas emoções, a tua mente, o cérebro, isso é mente, é físico. O cérebro é físico, gente, é tua mente. Como é que ela funciona? Os anjos podem ajudar cada um na sua esfera. Vênus, aprender autoestima, aprender a importância da qualidade daquilo que se faz. Isso é esfera de Vênus. Ela não é só amor, que tem a ver com o coração, mas também o amor. Unir-se com outra pessoa ou com o universo. Essa mesma esfera de Vênus, ela não é só sobre amor entre pessoas, é o amor como um todo. Porque a origem do universo todo, a energia maior do universo, se chama amor. A galáxia toda é manifestação de amor. O nosso mundo é um mundo muito denso, nós temos aqui esse corpo físico e tal. Aí o pessoal aí fala de ETs, de extraterrestres, né? E lá no universo tem essa divisão também entre o bem e o mal. Então essas naves que aparecem aí, que são muito metálicas, cheias de luzinha, coisa muito mecânica, olha, a maioria das vezes é da turma do mal. São cientistas, eles são focados na mente. Então são seres que existem no universo inteiro, mas que são como cientistas. Tudo é a mente, é o material. A diferença da taumaturgia e da teurgia, estão vendo como tem? Isso tem no universo todo. Então eles focam no poder, na força da mente, da ciência. Por isso que aquelas naves ali, a nave é mecânica demais, é metálica demais. Essa aí é turma do mal, gente. E tem a turma do bem. Aí as naves deles, assim, elas parecem uma coisa assim, pura luz. Ou algumas parecem até uma nuvem. Mas é aquela nuvem assim tão estranha que é impossível. Não, tá. Eu tenho essas experiências, gente. Tá? Não me convide para grupo de UFO, eu não vou comentar, não respondo, não dou entrevista. Eu estou sempre dizendo, às vezes eu comento, tá? Mas é porque eu preciso comentar que o universo inteiro tem vida. Tá? Eu tenho meus contatos, eu sei o que eu já vi, eu sei o que eu já passei. Mas não me convide, não me pergunte, eu não vou responder, tá? Mas eu preciso comentar que existe, sim, vida em todo o universo e tem a turma do bem, a turma mais ligada ao amor, então são os mais evoluídos. Tem uns que são cientistas, são poderosíssimos na ciência, tem uma tecnologia fantástica. E outros são espiritualistas. Eles focaram no desenvolvimento espiritual. Então aqui na Terra, você que talvez você já tenha conhecido um grande amor na vida, está apaixonado, aquele amor assim, mas tem um amor divino também, que é o que a gente chama de experiência do êxtase,
quando tu entra num estado assim místico, muito alterado, e tu te sente um com Deus. É o que a gente chama de êxtase. É a experiência suprema da meditação que nós podemos conceber. Noutros locais da galáxia toda, essa experiência mais elevada de amor sublime que nós conhecemos, para eles é a coisa mais densa, é a coisa mais pesada que tem. Isso chega a ser grosseiro. O que nós chamamos de amor absoluto, para eles é a coisa mais densa que tem. Eles são tão difíceis até de descrever. Como eu tive experiências, eu tenho uma ideia. Além do amor. Então a base deles, eles são amor total. Tanto que a proximidade desses seres, eu já comentei, eu disse que eu não ia falar, mas eu vou comentar um pouquinho. Às vezes tem surgimento de UFOs, né, OVNIs, como eles chamam. E geralmente, observe, tem duas alternativas. As pessoas estão assustadas, tá? Tem gente que filma, tem um monte de coisa. E você percebe que as pessoas estão assustadas. Bah, olha lá, aquela luz lá ao longe, às vezes várias luzes. Você percebe que as pessoas estão assustadas com o que elas estão vendo. Isso se chama instinto. Esse é o meu alerta. Se você tiver uma experiência dessa, olha teu coração. Tu sentiu medo? Corre. Ouça teu instinto, porque esses são a turma do mal. Por isso que o pessoal aí, os cinzas, os greys, né? Os feiosos. Ah, não, porque a nossa aparência é diferente. Mentira, você sentiu medo, você achou feio, confia no teu instinto. Eles não são do bem. Eles não são do bem. Os que são do bem, a experiência é diferente. Até por causa disso, menos observado, porque a pessoa ela vê aquilo, ela não consegue nem pensar em pegar uma máquina fotográfica. Às vezes consegue. Eu tenho algumas fotos que eu fiz de situações espetaculares e eu sei o que eu estava sentindo. Na hora, assim, tu nem enxergou ainda, tu tá aqui de repente, do nada, sabe aquela sensação quando tu te apaixona, tu sente aquele amor, aquela paz, aquela coisa assim no teu coração, e tu tá assim, do nada. Aí tu olha pro céu assim e tu vê algo que é muito diferente. Mas o teu coração assim tá explodindo de alegria, de felicidade. Tu sente paz. Esses são os ETs do bem. Tu sente uma paz imensa com a presença deles. Não importa a distância. Porque eles têm aquela coisa de telepatia e tal. Eles estão nos observando há milhares e milhares de anos. Muitos deles vivem no meio da humanidade. Né? A presença deles, assim, tu sente um amor, assim, uma paz, assim, que... Uau! É uma experiência, é como se fosse uma experiência mística. Porque são seres tão evoluídos que muitos até pensam que eles sejam anjos. Não é a mesma coisa. Se bem que na presença de um anjo, uau! Tu também fica assim, né? Então é difícil separar as coisas. Mas, só para terminar, né? Extraterrestres, os do bem, tu vai sentir assim uma alegria, uma paz de espírito, um amor no coração. Os que são do mal, sentiu medo, pode ser aquela luzinha lá no horizonte. Tu já tem confia na intuição, te manda, foge, te esconde, te manda. Não fica esperando querer, te manda, principalmente se vier pro teu lado. Eles não são do bem. E relato de coisas ruins acontecendo não falta. Então,
Tudo isso para falar que no universo nós temos a energia toda chamada amor. Mas também existe energia chamada mal. A polaridade, ela existe em todo o universo. O bem e o mal. O que são os buracos negros? A aniquilação de tudo. Não que eles sejam mal, porque é uma polaridade. Existe a criação, estrelas estão nascendo todos os dias e estrelas estão morrendo todos os dias. Essa é a polaridade. Os buracos negros são apenas uma das curiosidades que nós temos no universo sobre como o próprio universo acaba consumindo a si mesmo, porque o buraco negro ele deve sair num outro lugar. Basicamente, o buraco negro é um ralo, a energia toda puxada para dentro, e vai sair num outro lugar, em algum outro lugar está nascendo outro universo. São as muitas dimensões, né, as teorias que os físicos também falam, né? Existe um reconhecimento pela própria ciência formal de que existem muitas dimensões, assim como a possibilidade de existirem vários universos paralelos. Nós temos várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. E aí situações também, de novo, que eu mesmo já passei, do efeito de... Deu um branco agora. Tem um nome para isso, eu já vi, até não faz muito tempo a gente estava comentando. As situações que todo mundo, muitas pessoas viram, conheceram, e de repente aquilo mudou, sumiu da história. Caso que eu já passei, eu já vi um edifício inteiro sumir. Durante anos eu vi aquele edifício naquele mesmo lugar, a rua que eu passava toda semana, de repente aquele edifício não estava mais ali. Aonde ele estava, apareceram várias casas e esse edifício ele estava a 1 quadra de distância. Vamos, esse edifício estava aqui. Outra que eu vi, inclusive eu fiz até foto do lugar. Também um local próximo da minha casa, era um edifício que eu passava na frente quase todo dia. Era meu caminho de trabalho, onde eu andava. E ele tinha uma enorme de uma entrada. Tal. De repente eu passo ali, aquela enorme entrada tinha sumido, era tudo fechado, a portaria era na frente, tinha um portãozinho só. Ué, construíram aqui, mas eu passei aqui ontem. Não foi uma reforma do edifício. Uma reforma daquele tamanho teria levado um mês. Eu passei ali um dia antes. Aquela entrada sumiu. Mudou. A fachada do prédio estava completamente diferente. Isso foi uma época que eu estava fazendo umas coisas muito xamânicas também. Mexendo com umas coisas diferentes, digamos. Então, de repente, o que parece, eu entrei numa outra realidade alternativa. Eu saí de um plano e entrei em outro. Quase 10 anos depois, eu passo ali, o prédio continuava, tá? Mais uns dias eu passo de novo, o prédio tinha voltado a ser como ele era 15 anos antes. Hein? Isso eu vi, gente. Eu tenho foto do prédio. A fachada inteira do prédio voltou a ser o que era 15 anos. Porque eu lembro daquela... Tinha uma área enorme na entrada, um prédio daqueles chique, bonito. Tinha uma área enorme. Voltou a ser o que era 15 anos. Quer dizer que durante 15 anos eu enxerguei aquele prédio e eu vi coisas assim. Mas também isso tem a ver com o nosso trabalho. Então, quando a gente trabalha muito na espiritualidade, algumas coisas podem acontecer. E se você fica buscando efeitos especiais na magia, não é o propósito. Não é o propósito. Mesmo na espiritualidade, não é o propósito. Tem coisas que vão acontecer simplesmente porque vão acontecer. Vão acontecer. Eu tive outras experiências como essa. Gente, eu tive várias experiências ao longo da vida, para dizer a verdade. Eu vi coisas que poucas pessoas viram. E até casos como esse. Algo que eu vi durante anos e de repente mudou e voltou a ser o que era.
Ou seja, eu consegui voltar até num outro plano de novo. Tá? Eu não me lembro. Essa situação específica tem um nome, já é comentado em vários grupos, eu esqueci agora o nome da palavra. Então a espiritualidade ela não é para buscar efeitos especiais, assim como a magia. A magia ela pode te ajudar para coisas práticas para a tua vida. Então, a maioria das atividades que nós fazemos, as pessoas me pedem consultas, né, gilbertostepazon.com.br/consultas, para orientar a sua vida e tal, e a maioria das vezes são situações práticas. Agora, quantas vezes as pessoas nos procuram interessadas em crescimento espiritual? São poucas, infelizmente. Tem alguns grupos que trabalham só com isso, só com meditação, e não trabalham com magia. Eles acham, alguns até acham que magia está errada, é a busca do poder. Não, o poder é necessário sim, nós podemos usar. Mas eu acho que nós podemos combinar as coisas. E é uma coisa que tantas vezes eu já falei, buscar uma consulta quando você está bem. Você não está preocupado apenas com aspectos práticos, está com problema na vida. Não, justamente quando você está bem, é que aí você tem a oportunidade de buscar mais a espiritualidade dentro de você, aprender técnicas como meditação, fazer terapias. O que são terapias? Limpar coisas negativas da sua vida. Porque é comum que as pessoas tenham traumas de infância, tenham tido problemas. Não é todo mundo que cresceu numa família maravilhosa. Às vezes as pessoas têm maneira de diferente lidar. Mesmo que a família da pessoa seja boa, às vezes a pessoa ela não lida bem com essas coisas. E as terapias podem ajudar também. E na espiritualidade, muito do que a gente faz é terapia também. Justamente para quê? Purificar o nosso corpo. Então a primeira coisa, terapia corporal. Cuidar do corpo, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, da sua respiração. São mudanças que vão fazer muita diferença. Uma coisa simples para melhorar a tua alimentação, começa a comer mais fruta. Todo nutricionista fala isso, né? Quanto mais fruta, quanto mais comida saudável você comer, mais o teu corpo vai pedir comida saudável. Tu não precisa forçar. Começa a criar o hábito de comer, não é a mesma fruta todo dia. Começa a aprender a gostar de comer frutas variadas. Veja como você puder. Quanto mais fruta você comer, você vai perceber que mais fruta você vai querer. Ao invés de comer um lanche, um x-salada, não sei o quê, começa a comer frutas. Eu não estou proibindo você de comer x-salada. Ao natural, você mesmo, quando se dá conta, o que tu mais vai comer vai ser frutas, verduras, legumes. Ao natural, o corpo se sente bem. E o corpo, o que ele pede? Aquilo que ele sente falta. Ah, mas eu sinto falta de Coca-Cola. Claro, tu tá viciado em Coca-Cola. Eu conheço gente que bebe uma garrafa PET, daquela de 2 litros por dia. Isso é vício. Uma dica bem simples. Tá? Não sei se vai funcionar para todo mundo, mas eu vi funcionar para mim e para algumas pessoas. Como cortar o vício da Coca-Cola? Ao invés da Coca-Cola, você compra Guaraná. É, refrigerante de Guaraná. Eu gosto daquela marca mais famosa. Tu toma um copo, 2 copos, tu já não tem vontade de tomar Coca-Cola. E tu começa a trocar um dia e no outro também. Poucos dias, ó, tu esqueceu da Coca-Cola e dificilmente a Guaraná vicia. Largou a Coca-Cola, mudou a tua alimentação, aí tu começa a trocar por outras coisas. Água pura, ou um suco, o que for. Gradativamente, porque não se faz uma mudança alimentar do dia para a noite, que é um grande erro. Né? Grande erro. Mudança alimentar tu vai fazendo aos poucos, mas mudando gradativamente, consistentemente. Todo dia come mais uma fruta, come um pouquinho mais de salada, todo dia. Quando tu vê, tu tá acostumado, já viciado em frutas e saladas, que é uma coisa mais saudável. Teu corpo começa a ficar mais limpo, tu começa a se sentir melhor quando tu percebe tua alimentação vai mudando. E tu deixa de comer outras coisas que fazem mal. Cuidar das emoções.
Então você vai buscar se rodear de pessoas mais positivas. Cuidar do seu relacionamento, cuidar de você, das outras pessoas. Cuidar da sua mente, buscar boas coisas para o seu cérebro, a sua mente. Bons livros, boa música. Se alimentar da natureza, ver coisas bonitas. Se alimentar da beleza. Beleza não é shopping center, ali é tudo mecânico artificial. Estou falando da beleza da natureza. Busque a beleza em todas as coisas. Gradativamente a tua vida vai mudando. E isso vai ajudar para quem pratica magia também. Porque o ápice da magia, você consegue quando você está cuidando de si mesmo. Você precisa de força física, mental, emocional e espiritual. Aí a tua magia melhora. Aí você vai descobrir o poder da força de realizações práticas da magia. Isso é aprendizado espiritual dentro da magia. Você vai fazer a magia, mas buscando esse tipo de coisa. Você vai trabalhar com demons da Guete ou com anjos, pede que eles ajudem a você aprender a se alimentar melhor. Pede que ajude a você a encontrar melhores livros, melhores leituras, aprendizado de nível mais alto. Sempre pedir aprendizado, sabedoria, melhorias pessoais. Ao invés de pedir para ter um carro novo, peça para ajudarem a você ter um corpo mais saudável. Que lhe ensinem a cuidar do seu corpo. Isso é magia, na prática e usada para a espiritualidade. E o desenvolvimento espiritual é que vai lhe trazer resultados muito maiores do que qualquer sistema de magia que existe. Porque quem manda é o espírito e não o corpo, não é o cérebro, é o espírito, é a sua alma. Se você tem um espírito fortalecido, a sua alma luminosa, isso tem a ver com o que eu já falei tantas vezes sobre autoridade. Você tem uma aura luminosa. A sua energia tem luz. Você está mais purificado. E os espíritos enxergam isso. Isso também é um mérito que você conquista. Você vai ter mais luz para tudo que você buscar e fizer. E essa luz vai ajudar a comandar essas forças também. Até que chega um dia que você nem quer fazer mais magia. Você não precisa. Só pelo seu próprio controle espiritual, você tem tudo que você quiser no universo se unindo à natureza, se unindo à vida. As coisas passam a fluir naturalmente através de você, que é uma busca espiritual, ter o fluir natural das energias em nossa vida. E isso inclui a energia da saúde, da prosperidade, do amor, da sabedoria. Assunto de hoje, então, desejo que traga inspiração para vocês. Aproveite, vão olhar na janela, vão olhar as estrelas, vão olhar a natureza. Abrace a pessoa que você ama. Permite que essa energia flua sempre, sempre na sua vida. Que todos tenham crescimento sempre. Beijo bem grande para todos. Eu sou Gilberto Sapazon. E até a próxima.